Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Quero convidar a dedicada a Deus essa noite, quero convidar todos os irmãos a estarem assentando-se. Queremos dar as boas-vindas também aos irmãos que estão nas suas casas, participando do culto de uma maneira virtual. E a você que está em casa e não está enfermo, tem condições de vir para o culto presencial, venha. A sua falta faz falta. E queremos muito poder contar com você e a sua família retomando aos cultos presenciais. Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Nós vamos fazer uma leitura inicial no Salmo 81, versículo 1 a 4. É um belíssimo salmo e a certeza de que o Senhor está em nosso meio. Esse culto é dedicado tão somente ao Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Por isso, Pai, nós queremos cantar louvores ao teu nome, queremos te exaltar nessa noite. Queremos, ó Deus querido, expressar ao Senhor o nosso reconhecimento que tu és Deus Salvador, tu és Deus que nos amou primeiro, tu és Deus que nos chama, que nos convoca, que ordena, que o louvemos, que o adoremos. Vamos louvar o nosso Deus com nossas palmas. De todo o coração me achego a ti. De todo o coração me achego a ti. Para expressar a minha gratidão, e através dessa simples canção cantarei o meu amor por ti. Tu és tudo pra mim e sem ti eu não sei viver, não sei viver. Louvado seja Deus, vamos orar. Quero convidá-lo, eleve a sua voz agora ao Senhor, como todos juntos, em uma só voz, oremos a Deus. Comece a louvá-lo, comece a bendizê-lo. Faça a sua oração reconhecendo quem Deus é, reconhecendo as suas obras. Vamos orar. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus Todo-Poderoso, a Ti nos prostramos diante da Sua face nessa noite como igreja reunida, como igreja que foi amada por Ti antes da fundação do mundo, igreja a qual o Senhor planejou para expressar. Teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que o cumprisses na terra a qual estás indo para possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e para que os teus dias se prolonguem. Ó Israel, ouve e tem cuidado de guardá-lo, para que vivas bem e te multipliques muito na terra que dá leite e mel, como o Senhor, Deus de teus pais, te prometeu. E que nós possamos a cada dia adorá-lo. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Meu coração exultar. Com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá
sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Amém? Que a alegria do Senhor venha invadir a cada coração essa noite. Que o Espírito Santo venha trazer o consolo, a paz que excede todo entendimento, a alegria que só vem somente de Cristo. É o único lugar que nós encontramos. É de onde emana todo o poder, toda a graça, toda a cura, toda a libertação. Vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Aquele que não esquece, aquele que não dorme, aquele que não te abandona. Esse é o Deus. Continue adorando ao Senhor, não importa o que você esteja passando. Ele é Deus e Ele sabe de todas as coisas. Nós precisamos somente descansar. Descansar e confiar que este é o Deus que faz coisas maravilhosas, tremendas. Dele emana todo o poder. Amém, querido? Descansa o seu coração na presença do Deus que pode todas as coisas. Pode sentar. Como é bom, irmãos, podemos ter esse momento de louvor ao Senhor com os cânticos. E como é bom ver a igreja nessa noite com tantos irmãos e também pessoas nos visitando. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. O nosso irmão Emerson Pereira Andrade Rueda e a irmã Célia Mendes Rueda de Andrade. Os vovós podem vir também, os titios podem vir. E vamos, nesse momento, ter esse tempo de apresentação. Os pais estão dedicando as suas filhas ao Senhor diante da igreja. Queremos chamar essa família. Você pode subir aqui, por gentileza? Queridão. Que benção, né? Essa é muito linda, gente. Olha que princesa, irmã Célia. Vamos, João, graças a Deus. Os titios podem vir também, viu, titios? Chega um pouquinho mais para cá. Aqui está um certificado que a família vai estar recebendo. Depois a gente lê. Olha que benção, irmãos. Vem aqui mais perto. Graças a Deus, querido. Vamos. Pri. Olha que delícia, né, irmão? Família toda aí. É um momento especial esse em que as duas famílias estão dedicando ao Senhor. Deus abençoe, graças a paz. A Célia, graças a paz, tá bom? Aqui, ó. Então, quando o pai e a mãe dedicam seu filho, sua filha ao Senhor, e essa declaração é muito especial. Ela diz assim: declaração de apresentação da bebê. Deuteronômio 6, 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa,
e andando pelo caminho e ao deitar-te, ao levantar-te. Declaramos que Catarina Rueda de Andrade, nascida 19 de setembro de 2021, filha amada e esperada de Emerson Pereira de Andrade Rueda e Célia Mendes Rueda de Andrade, foi dedicada por seus pais a Deus para o louvor de sua glória. Pompeia, 21 de novembro de 2021. Então tira aqui a foto da família. Deixa eu tirar uma foto comigo, depois a gente vai ali. Vamos lá, tirar uma foto aqui. Pronto, aqui agora da Maria Clara, essa princesinha linda. Da mesma forma, irmãos, declaração de apresentação da bebê. Deuteronômio 6, 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Declaramos que Maria Clara Nunes Martins, nascida em 21 de setembro de 2020, filha amada e esperada de Carlos Alexandre Pereira Martins e Ana Júlia Nunes Andriotti, foi dedicada por seus pais a Deus para o louvor de sua glória, Pompeia, 21 de novembro. Né? Vamos tirar mais uma foto aqui. Amém. Eu quero dizer aos papais, né, às mamães, aos tios e vovós, as duas famílias, esse momento é muito especial, porque os filhos são bênçãos, são herança do Senhor, e nessa noite vocês estão aqui para dedicá-los ao Senhor. Né? E como já tem feito, continuem, Emerson e Célia, criando os filhos no caminho do Senhor, agora o Alexandre e a Ana Júlia iniciando a jornada como papais, Maria de primeira viagem, né, que Deus continue abençoando. Vamos orar a igreja, quero convidar toda a igreja a colocar-se em pé. Quero orar com os irmãos, vamos orar pelas duas famílias, pela vida da Clarinha e pela vida da Catarina. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, nosso amado e eterno Pai, é no nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, que estamos em tua presença para exaltá-lo, glorificá-lo e reconhecer, ó Deus, que tu estabeleceste a família, ó Deus, constituiu o homem e a mulher para que se unisse em matrimônio, e por meio desta união, ó Pai sagrada, viesse seus filhos sendo dedicados para o louvor da tua glória. Nessa noite, ó Pai, o Alexandre, a Ana Júlia, o Emerson e a Célia dedicam ao Senhor as suas filhas diante da sua igreja, de modo, ó Pai amado, que eles assumem, ó Deus, esse compromisso de criar em seus caminhos, de serem exemplos de vida, de poderem, ó Pai querido, instruir no caminho do Senhor, de modo que a vida delas seja para o louvor da tua glória. É no nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, que oramos e abençoamos seus filhos para o louvor da sua glória, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, queridos, Deus abençoe. Poder sentar, Deus abençoe, queridão, poder sentar também. Mas que alegria, né, irmãos? Uma noite especial, duas famílias. E, queridos, já vínhamos ensaiando esse momento há muito tempo. E aprove ao Senhor fazê-lo nessa noite, né, com as duas famílias aqui. E é tão especial e tão precioso isso, né? O que eu achei muito bacana é a Clarinha e a Catarina no mesmo mês, quase que no mesmo dia. A diferença aí de um aninho, né? Que bom, que gostoso podermos estar com vocês. Parabéns, papais, por poder dedicar os seus filhos ao Senhor. Queridos irmãos, quero convidá-los nesse momento, vamos proceder com a leitura de Malaquias. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Malaquias 3:10. Livro do profeta Malaquias, é um texto belíssimo da palavra de Deus, em que o profeta do Senhor, ele traz uma palavra de Deus ao seu povo, não é? Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e vede se não vos abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las. Irmãos, há uma ordem do Senhor para o seu povo, para a sua igreja. Você ama Jesus Cristo? Ele é o Senhor da sua vida. Então nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, temos o tremendo privilégio, nós temos o dever e também temos a obrigação de mantermos com o sustento que Deus nos dá a obra do Senhor. E como é importante nessa noite nós temos esse momento de dedicação dos dízimos e ofertas, eu quero pedir a você, irmão, irmã, que veio preparado, que possa fazê-lo nesse momento, vindo aqui à frente, dedicando ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta.
vamos ter uma música sendo tocada, e quando essa música estiver tocando, os irmãos poderão vir à frente, dedicar ao Senhor o seu dízimo e oferta. Para fechar essa. E agradecer-te por todo em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno e certo. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai bendito, nós queremos dedicar os seus dízimos e ofertas que foram entregues nesse momento e aqueles que hão de ser, ó Pai, ao longo da semana. Te agradecemos pela providência do Senhor em nossas vidas, pelo sustento que o Senhor nos dá. Te agradecemos, ó Pai amado, pelo seu grande amor para conosco. E rogamos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que sejamos bons administradores. Que saibamos, ó Deus, com sabedoria, administrar a nossa parte e sermos fiéis na parte que é Tua. E que tudo que fizermos seja por louvor da Tua glória. Abençoe Teus filhos, ó Pai, Teus servos. Ó Pai, suplicamos que possam, ó Pai amado, no seu trabalho crescer, se desenvolver, ter o seu sustento. Se porventura entre nós alguém que esteja desempregado, que o Senhor também possa, com bondade, misericórdia, Tua graça, que é comum a todos, alcançá-los, ó Pai, concedendo-lhes, ó Deus, a alegria de trabalhar, de poder sustentar as suas vidas e suas famílias. É no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Amém, irmãos? Queridos irmãos, vamos para o Evangelho de Marcos. Não muito tempo atrás, nós trabalhamos a exposição de todo o Evangelho de Marcos. Aos que nos visitam essa noite, mais uma vez sejam bem-vindos. Eu quero aqui lembrar que a nossa igreja é uma igreja que prega a palavra de Deus de maneira expositiva. Trabalhamos realmente com esse desejo de reconhecer o que o texto diz, o que a Bíblia diz, não é? E quando nós estamos diante da palavra de Deus, ficamos realmente impactados. Evangelho de Marcos. Quem se lembra quem é o autor? Tá fácil essa, não tá? Mas, irmãos, João Marcos, testemunho ocular de Jesus, escreveu esse evangelho. Ele é supervisionado pelo apóstolo Pedro quando escreve o evangelho. E algo tão bonito nesse evangelho, quando João Marcos escreveu, a grande ideia do livro de Marcos é mostrar que Jesus, o rei, né, o rei Jesus, o Filho de Deus, ele tem autoridade para redimir o seu povo e resgatá-lo da morte. Quando você olha para o Evangelho de Marcos, essa é a grande ideia desse Evangelho. Ele apresenta Jesus que é rei, Jesus que é Filho de Deus, e Jesus ele tem autoridade para redimir o seu povo. Olha que notícia maravilhosa, né? Redimir, ser comprado do mercado de escravos, não é? Aquele que estava preso, aquele que estava acorrentado, aquele que estava para ser comercializado, foi redimido, foi comprado esse mercado de escravos e agora foi resgatado da morte. Só Jesus pode fazer isso. Então, Marcos, ele tem duas perguntas para responder no seu evangelho. A primeira pergunta, quem é Jesus? E nós já sabemos disso, capítulo 1 ao capítulo 8, Marcos vai responder essa pergunta. Ele mostra quem é Jesus. Ele mostra que Jesus tem autoridade. E aí do versículo 8 em diante, ele vai mostrar para que Jesus veio. E o texto dessa noite, meus irmãos, é um texto muito precioso, porque está no meio desse evangelho. E nós vamos aqui olhar para o capítulo 12, mas precisamos nos lembrar que Jesus, ao longo do capítulo 12, ele está enfrentando um confronto
ele está sendo questionado, Jesus Cristo está sendo colocado à prova. Estão tentando encontrar Jesus em algum erro. E aí, Jesus ele já teve um embate com os fariseus, já teve um embate com os herodianos, já teve um embate com os saduceus, e agora está tendo o último embate, que é o embate com o escriba. E é muito interessante que o texto de hoje aconteceu numa terça-feira. Na terça-feira que antecedeu a morte de Jesus na cruz. E o que nós vamos examinar nessa noite então, meus irmãos, é muito importante. Por quê? Quem é que quer testar Jesus? Quem é que quer colocar Jesus à prova? Um escriba da lei. Um escriba, podemos também dizer que ele é um doutor da lei, uma pessoa que tem muito conhecimento da lei de Deus. E ele vê que Jesus está se respondendo bem o tempo todo. Então ele quer colocar Jesus à prova, ele quer desmascarar Jesus, ele quer mostrar que Jesus é uma farsa, que Jesus não é Messias coisa nenhuma. Mas esse escriba cai do cavalo, não é? Mas vamos lá então, vamos orar, e após a oração a gente lê o texto e vamos meditar no texto dessa noite. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra, Pai, há de ser lida à sua igreja, e aqueles que também, ó Pai querido, nessa noite nos visitam, e talvez ainda não tenham tido encontro verdadeiro e real com o Senhor Jesus, reconhecendo que Jesus é Rei dos reis, reconhecendo que Jesus é Senhor dos senhores, reconhecendo que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Eu te rogo, Pai, eu te suplico que teu Santo Espírito haja em nossas vidas, haja, ó Pai, no ouvido, no coração, na mente de todos que estão nessa noite, aqueles que também estão acompanhando em suas casas, de modo que a palavra do Senhor venha encontrar um solo fértil, para que ela possa germinar, crescer e dar bons frutos para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, irmãos? Então vamos lá, Marcos 12, 28 a 30. Preste atenção, acompanhe na sua Bíblia e não feche a sua Bíblia. Marcos registra assim: aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, é verdade que ele é o único Deus e que além dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo que ele havia respondido com sabedoria, Jesus lhe disse: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Perceberam a perspicácia? Perceberam a pergunta do escriba? Qual é a pergunta que o escriba fez? Olha no versículo 28. Qual é o principal de todos os mandamentos? Irmãos, essa pergunta é importante para mim e para você. Se eu e você, se nós temos algum temor a Deus, se nós reconhecemos que há um Deus criador, um Deus sustentador, se nós reconhecemos o caráter de Deus, se nós reconhecemos que Deus é santo, 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 se nós reconhecemos que Deus é justo e age com justiça, se nós reconhecemos que Deus realmente é Deus Todo-Poderoso, essa pergunta nos interessa. Essa pergunta é muito importante para nós. E aí então, queridos irmãos, qual é o principal de todos os mandamentos? É muito importante pensarmos nisso, porque o que é mandamento? Mandamento é muito simples, não tem dificuldade para entender. Mandamento é uma ordem. Mandamento é uma ordem que deve ser desprezada? Ignorada? Não.
Mandamento é uma ordem que deve ser cumprida. E é interessante observar, queridos, que quem é que dá o mandamento? Não é qualquer autoridade civil. Quem é que dá o mandamento é o Deus Criador dos céus e da terra, é o Deus Todo-Poderoso. Portanto, se o mandamento é uma ordem que precisa ser cumprida, e esse mandamento é dado pelo Deus Criador dos céus e da terra, isso é muito mais sério do que nós pudéssemos pensar e imaginar. E se nós sabemos disso, se uma ordem que é dada e essa ordem não for cumprida, sendo uma ordem dada por um juiz, o que vai acontecer, ou o que deveria acontecer? Quem não cumpre a ordem vai sofrer o quê? Juízo. Quem não cumpre uma ordem vai sofrer o quê? Punição. Então, meus amados irmãos, o que está diante nessa noite é uma pergunta importante: qual é o principal de todos os mandamentos? Então temos que entender que há ordens dadas por Deus, ordens essas que precisam ser cumpridas, e se elas não forem cumpridas, virá juízo. O juiz santo, o juiz justo, o juiz todo-poderoso que julga retamente as nações, ele condenará aqueles que não obedeceram aos seus mandamentos, aqueles que não cumpriram a sua palavra. E a Bíblia diz, meus amados e queridos irmãos, que Deus deu mandamentos ao seu povo. A palavra de Deus é muito clara, ela é inequívoca. E os mandamentos de Deus, as suas ordens são dadas ao seu povo. Ao seu povo. E isso é tão importante entendermos, meus queridos, porque não é um mandamento circunscrito, limitado a um indivíduo, mas é um mandamento que Deus dá a todo o seu povo. Logicamente que isso envolve o indivíduo, mas é um mandamento que afeta a comunidade. E é isso que nós temos que entender. O mandamento de Deus não afeta somente o indivíduo, mas o mandamento de Deus afeta toda uma comunidade. O mandamento de Deus afeta todo o povo de Deus. E aí, amados e queridos irmãos, o que temos que entender é que se um membro do povo de Deus descumprir uma ordem de Deus, não somente aquela pessoa sofrerá as consequências de sua desobediência, mas todo o povo de Deus sofre a consequência quando um membro do povo de Deus não obedece ao mandamento do Senhor. Basta olharmos para o Antigo Testamento, basta olharmos para as diversas histórias que estão registradas para que sirvam para nós de exemplo. O pecado de Acã, o pecado anterior de Acã, de Adão. Toda a raça humana caiu, foi afetada pelo pecado de um só homem. Então, o que temos que entender, queridos, a seriedade dessa pergunta. Muitas das vezes vivemos os nossos dias de maneira tão corrida, tão envolto com tantas questões, nós não paramos para pensar nessa questão. Você já parou para pensar nisso com seriedade? Porque a desobediência aos mandamentos de Deus não afeta somente a sua vida, mas as desobediências de um indivíduo do povo de Deus, ao desobedecer, ele está afetando diretamente a sua família e a sua igreja. E quando um crente no Senhor Jesus não obedece aos mandamentos de Deus, todo o povo de Deus sofrerá consequências de uma única desobediência. O que nós somos, irmãos? Família de Deus. A Bíblia mostra-nos que nós somos corpo de Cristo, nós somos povo de Deus, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então, se uma única pessoa está desobedecendo, o juízo de Deus virá sobre todos que participam desta mesma comunidade, faz parte desse mesmo povo. Isso precisa então ficar muito claro. Isso é muito sério. Os mandamentos de Deus, queridos, não são enigmas. Os mandamentos de Deus não são mandamentos
indecifráveis, complexos para se entender. Os mandamentos de Deus são claros. Os mandamentos de Deus são inteligíveis. Os mandamentos de Deus não são subjetivos. Não é segundo a minha perspectiva e a sua perspectiva, são ordens claras dadas por Deus para serem o quê? Obedecidas. Isto é muito importante. Quer um exemplo? Os 10 mandamentos. Ali nós temos os 10 mandamentos, muito claro. Não matarás. Precisa explicar? Não furtarás. Tem que explicar? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Precisa explicar? É claro, qualquer um entende. Então, quando nós entendemos essa verdade, que é uma ordem dada por Deus, e se essa ordem não for cumprida, vem consequências não só sobre o indivíduo, mas sobre a comunidade, isso deve gerar na igreja do Senhor Jesus um grande temor. E aí, meus amados irmãos, dentro do contexto aqui que Jesus está lidando, aquele escriba, ele pergunta a Jesus, sabe por quê? Porque no judaísmo há 613 estatutos individuais da lei. Então, quando o escriba faz essa pergunta a Jesus, ele está diante dele, na sua mente, 613 mandamentos, estatutos, ordenanças que o Senhor dá ao seu povo. Ele está preocupado. Então, desses 613, qual é o principal? E aí, então, olha o versículo 28. O que nós temos aqui no versículo 28? Dentro desse contexto que eu expliquei no início, o escriba, ele está reconhecendo a superioridade de Jesus e faz uma pergunta com dupla finalidade. Olha a dupla finalidade do escriba. Olha o versículo 28. Aproximou-se, olha na sua Bíblia, dele um dos escribas, que os ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem. Até nesse momento aqui, meus irmãos do Evangelho de Marcos, ninguém tem mais dúvida de que Jesus, ele provou ter toda a autoridade, ele provou não somente ter autoridade, mas ele mostrou a sua superioridade em relação à ordem religiosa de seu tempo. Então todos tentando derrubá-lo, como já falei. Eu já falei dos fariseus, já falei dos herodianos, já falei dos saduceus, e agora o escriba é o último. Então qual que é a dupla finalidade dele? Observemos a pergunta que ele faz. Qual é, todos comigo, qual é o principal de todos os mandamentos? E aí então, qual que é a dupla finalidade? Primeira, ele tem uma pergunta sincera. Esse escriba queria saber o que Jesus haveria de responder diante aos 613 mandamentos, preceitos, estatutos que os judeus tinham. E segundo, pegar Jesus em algum erro. Ele queria provar Jesus e queria mostrar, olha, esse Jesus aí é uma farsa. Esse Jesus aí não é uma pessoa que nós temos que dar crédito. E aí então, olha o versículo 29 a 33, o escriba ele fica maravilhado com a resposta de Jesus e o reconhece como mestre. Qual é a resposta que Jesus dá? 29 a 31, acompanhe a sua Bíblia. Jesus respondeu. O principal é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Então, queridos irmãos, como é que Jesus responde? Jesus, ele responde citando o grande mandamento. E é o grande mandamento que nós já mencionamos nesse culto, lá em Deuteronômio 6, que já lemos aqui, quando Moisés, ele escreve a Torá. Então, ali em Deuteronômio 6, ele coloca o grande mandamento que Deus está dando ao seu povo, naquele momento em que o povo de Israel está sendo instruído na sua caminhada rumo à terra prometida. Então, o que nós temos que entender? Algo fundamental. O grande mandamento, ele é a base para o monoteísmo judaico e cristão. O grande mandamento, meus irmãos, ele é reconhecido tanto por judeus como por nós cristãos.
E é importante perceber que o grande mandamento, ele resume o decálogo, ele resume os 10 mandamentos na sua primeira na parte que refere-se à pessoa de Deus, a amar a Deus. Os 4 primeiros tratam do amor de Deus, nos 10 mandamentos, e os 6 últimos mandamentos tratam do amor ao próximo. Por isso que Jesus Cristo, ele fala, olha de novo na sua Bíblia, por favor, versículo 29 a 31. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Versículo 30, nós temos aqui no versículo 30 o resumo dos 4 primeiros mandamentos, do decálogo, dos 10 mandamentos. E do versículo 31, ele resume os 6 últimos mandamentos do decálogo, dos 10 mandamentos. E o 31 fala o quê? E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Qual são esses? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E aqui, queridos, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque o que a palavra de Deus mostra-nos é que nós devemos amar a Deus com todo o nosso ser. O nosso amor a Deus, ele precisa ser devotado, ele precisa ser dedicado, ele precisa ser entregue na totalidade, na inteireza da nossa vida. Isso é muito importante. Então, nós temos que amar a Deus, amá-lo com todo o nosso pensar, com todo o nosso sentir e com todo o nosso agir. O amor a Deus, ele se manifesta nesse domínio, no domínio afetivo, no domínio cognitivo, no domínio psicomotor. O amor a Deus, meus amados irmãos, não é discurso, não é retórica, não são palavras vazias, não são paixonites da vida, mas o amor a Deus é algo concreto, real e verdadeiro. E aí a questão importante é: como provamos o nosso amor a Deus? Nós gostamos muito de ouvir que Deus nos amou primeiro. Isso é uma verdade fundamental. É uma verdade fundamental que Deus nos amou primeiro, quando nós o odiávamos. Deus nos amou quando nós viramos a cara para Ele, cuspimos, desprezamos, quando nós o rejeitamos. Mas assim, e ainda assim, Ele continuou a amar o seu povo. E aí então, queridos irmãos, a pergunta então é: como que eu então, não aqui pensando, Deus me ama, mas como que eu posso expressar, como que eu posso entregar, como que eu posso dedicar esse amor a Deus? Como? João 14, 21. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho, João 14, 21. O Senhor Jesus vai falar como. Evangelho de João 14, 21. Jesus fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Queridos irmãos, notem o quanto que o Senhor Jesus é claro no Evangelho de João. Como que eu provo que eu amo a Deus? Não é falar da boca para fora, não é vir aqui simplesmente cantar uma música bonita que expresse: ó Deus, eu te amo. Amados irmãos, como que eu provo meu amor a Deus? Como? Jesus responde: aquele que tem os meus mandamentos. Mandamentos é uma ordem que deve ser cumprida, porque se não for cumprido, o que acontece? Vem o juízo.
O Senhor Jesus está colocando muito clara: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Queridos amados irmãos, nós precisamos viver isso no nosso dia a dia, de uma maneira concreta, real e verdadeira, experimentando, vivenciando, de uma maneira concreta, diária, em nosso dia a dia. O Senhor Jesus é muito claro. Provamos o nosso amor a Deus quando obedecemos os seus mandamentos. É para que paremos e pensemos um pouco. Eu amo a Deus. Não seja precipitado na sua resposta a si mesmo, mas olhe para os seus pensamentos. Olhe para os seus sentimentos e olhe para as suas atitudes. O seu pensar, o seu sentir e o seu agir manifesta esse amor, expressa essa obediência, porque quem ama a Deus, o resultado do amor a Deus, meus amados e queridos irmãos, é um servo obediente. É muito importante dizer isso. E amar a Deus é obedecer a todos os seus mandamentos, amados irmãos. Mandamentos que, uma vez obedecidos, resultarão na transformação da maneira de pensar, de sentir e agir. O Evangelho de Deus nos transforma de dentro para fora. O Evangelho de Deus não é comportamentista. O Evangelho de Deus não está focado no exterior, na aparência. Mas o Evangelho de Deus é uma transformação que vem de dentro. E essa transformação que é de dentro, sabe o que Deus faz? Ele arranca o coração de pedra, Ele arranca o coração incrédulo, Ele arranca o coração que o despreza e nos dá um novo coração, um coração de carne, um coração regenerado, um coração que foi atraído a Cristo Jesus. E portanto, só pode amar a Deus quem tem um coração regenerado. Só pode amar a Deus quem nasceu de novo. Só pode amar a Deus aquele que foi atraído a Cristo Jesus e crê na obra do Cristo crucificado. Se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não é nascido de Deus, meu querido, minha querida, dobre-se, se prostre diante do Senhor e fala: Senhor Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não creio no Evangelho, eu não creio em Ti, mas Deus, a Tua palavra está dizendo agora, eu estou ouvindo a palavra, eu estou ouvindo sobre o Cristo crucificado, sobre a obra da cruz, e Deus, eu preciso crer no Senhor, eu não creio, eu não Te amo, Deus, o Senhor sabe disso. Não dá para te enganar. Eu te troco por uma bebida, eu te troco pelo meu emprego, eu te troco pela uma promoção no trabalho, eu te troco para estar bem socialmente, eu te troco, Deus, por um copo de água. Eu não te amo, Deus. Queridos, só um coração regenerado pode amar a Deus. Amar a Deus não é fruto da religião. Ser religioso, ser batista, ser evangélico, ser cristão, não é sinônimo de amar a Deus. Só pode amar a Deus quem foi atraído a Cristo Jesus e crê na sua obra na cruz, e se prostrou, se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, e o tem como Senhor da sua vida, e agora entende que tem que consagrar a sua vida a Deus, e essa consagração da sua vida a Deus, ela é resultado desse Deus que amou e desse amor a Deus que transforma de dentro para fora. E aí então, queridos amados irmãos, a obediência aos mandamentos de Deus nos transformará em servos obedientes. Preste atenção nisso, é muito importante. A nossa vida, em sua inteireza, será consagrada a Deus e terá a sua finalidade de fazer a vontade de Deus se você se consagrar a Deus. Nós nos consagramos a tantas coisas terrenas, nós nos consagramos a tantas coisas carnais, a tantas coisas materiais,
e não nos consagramos a Deus porque nós não o amamos. A obediência aos mandamentos de Deus nos transformará em servos obedientes. Servos obedientes são aqueles que são bons mordomos. E os irmãos sabem já muito bem que a mordomia cristã, os irmãos sabem que a mordomia diz respeito à administração. Você sabia que você é um administrador? Mas pastor, eu não fiz bacharelado em administração. Você não precisa fazer um bacharelado em administração para ser um administrador. Basta ter vida. Você está o tempo todo, desde o seu nascimento, administrando. Desenvolvendo as suas habilidades para administrar a sua vida. E aí então, irmãos, novamente eu trago a pergunta: como provamos o nosso amor a Deus? A mordomia cristã, ela compreende basicamente 5 itens. Os irmãos sabem muito bem. Primeiramente, o corpo. O corpo, olha para o seu corpo, toca na sua mão, toca em você, olha o teu corpo. Esse corpo de carne e osso, esse corpo que você tem. Nós amamos a Deus quando o amamos com o nosso corpo. E o que é amar a Deus com o nosso corpo? É cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo não nos pertence. O teu corpo não te pertence se Jesus é o Senhor da tua vida. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aí, queridos, é muito importante entender que o crente que não cuida da saúde do corpo está dizendo que não ama a Deus. O crente que não mortifica os prazeres da carne está dizendo que não ama a Deus. O apóstolo Paulo, quando fala aos Gálatas, ele fala o quê? Andai pelo Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. Queridos amados irmãos, quando eu contei aos irmãos meu testemunho, na questão, eu estava numa situação crítica, quando eu completei 40 anos, eu fiquei assustado com as minhas fotos, eu estava inchado, os irmãos se lembram disso. E quando eu falo, irmãos, que eu orei pedindo perdão a Deus, eu falei sério. Por quê? Porque eu reconheci, Deus, eu estou pecando. Eu não estou sendo bom administrador do meu corpo, Deus, tem misericórdia. E eles vão se lembrar, eu estava com 105 quilos. Por negligência minha. Eu não estava cuidando da minha saúde. Eu orei a Deus pedindo perdão. Eu sinceramente me arrependi diante do Senhor. E de lá para cá eu tenho pedido a Deus graça, força para continuar e perseverar, porque não adianta virar uma sanfona. Tem que haver consistência, tem que haver permanência. E quando nós não cuidamos daquilo que Deus confia em nossas mãos, nós estamos pecando contra Deus. Nós estamos dizendo, em outras palavras, Deus, eu não te amo. Eu, Rodrigo, estava cometendo esse pecado. E aí então, meus amados irmãos, então como provamos o nosso amor a Deus? Provamos o nosso amor a Deus amando-o com o nosso corpo. Como provamos o nosso amor a Deus? Qual é o segundo aspecto da mordomia cristã? O tempo. Nós provamos que amamos a Deus o modo como nós administramos o nosso tempo. Administramos bem a nossa agenda pessoal. Queridos irmãos, paremos e pensemos nisso. Administramos bem a nossa agenda para termos tempo para cumprir as nossas responsabilidades pessoal, familiar, profissional, social e eclesiástica. Porque quando Jesus fala, amarás o Senhor teu Deus, queridos irmãos, Ele está falando disso. O nosso amor a Deus, ele é provado, ele é demonstrado, quando nós usamos bem o tempo que temos. E uma das desculpas mais comuns que os crentes de hoje dão para não se envolver com a obra de Deus e com a vida da igreja é: eu não tenho tempo. E quando a pessoa fala isso, ela está sendo sincera. Pastor, eu faço tanta coisa, meu trabalho me consome, a minha família me consome, as minhas obrigações outras me consomem, que eu não tenho tempo para viver a vida da igreja, eu não tenho tempo para me envolver com a vida da igreja, eu não tenho tempo. E queridos irmãos,
Quem não tem tempo para estar aqui nesse culto, domingo de manhã à noite, escola da família, quem não tem tempo para viver a vida da igreja, está pecando. Isso é pecado, irmãos. Quando você diz, eu não tenho tempo para estar congregando com meus irmãos, estando em comunhão, eu falo, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para trabalhar no ministério da igreja, eu não tenho tempo para servir as pessoas. Meu amado irmão, sabe o que você está dizendo? Deus, eu não te amo. Por quê? Amar a Deus sobre todas as coisas significa amar no uso, na boa administração do nosso tempo. Então, crente que não tem tempo para se envolver com a vida da igreja, que não tem tempo para ser assíduos nos cultos, que não tem tempo para servir na igreja, que não tem tempo para crescer no seu relacionamento com Deus, está dizendo, Deus, eu não te amo. Isso é muito sério. Não ama a Deus, por quê, queridos? Mas você vai falar, mas pastor, pera lá, você está exagerando, porque não é Deus, é a igreja. Ah, é, pois bem. E a igreja é de quem? É do pastor? A igreja é da diretoria? A igreja é do pastor Neymar? A igreja é dos diáconos? A igreja é de Deus. Deus é o dono da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Então, não ama a Deus porque não ama a igreja de Deus. Lembremos, queridos, que a igreja é povo de propriedade exclusiva de Deus. Se você amasse a Deus, você cuidaria bem de tudo que lhe pertence. A igreja pertence a Deus. Por isso que o Senhor Jesus, ele fala, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. E irmãos, isso é muito sério. A igreja de Deus sofre. Presta atenção no que eu vou dizer, porque eu falo isso com muito amor, irmãos. Às vezes minhas palavras aqui são palavras bastante diretas, mas são cheias de amor. E o que eu vou dizer é muito sério. A igreja de Deus sofre quando seus membros não amam a Deus. A igreja de Deus sofre quando seus membros não praticam a sua palavra, não praticam a oração. Sofre porque os seus membros não têm tempo e nem priorizam cuidar dela. A primeira igreja batista de Pompeia tem mais de 170 membros. E cada membro da igreja é convocado a amar a Deus. É uma ordem. E ordem é para ser cumprida. E se não é cumprido, o que vem? Sobre quem? A igreja. Entendem como isso é sério? Então, como que nós provamos nosso amor a Deus? Com o nosso corpo, com o nosso tempo e agora com o nosso trabalho. Nós provamos que amamos a Deus com o trabalho. Então, como que eu posso provar a Deus no meu local de trabalho? Qual empresa você trabalha? Qual é o cargo que você ocupa na sua empresa? Quais são as funções que você tem na empresa? Então, ali é lugar de amar a Deus. Como que eu amo a Deus? Trabalhando com ética, trabalhando segundo os valores cristãos, trabalhando de acordo com aquilo que Paulo falou aos Colossenses, ele falou aos Efésios, sobre o trabalhador cristão. E aí, queridos, o que às vezes encontramos são crentes que se tornaram murmuradores do seu local de trabalho. O meu chefe não presta, o dono da empresa não presta, meu colega de trabalho não presta, e vivem a lamuriar, a reclamar de seus colegas de trabalho, do seu patrão, e isso Deus se agrada? Um crente que vive dessa maneira, está mostrando que ama a Deus? Entendem? Entendem o que Jesus está falando? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Queridos, o grande mandamento, ele compreende o domínio cognitivo, como já falei, o domínio afetivo, o domínio psicomotor, pensar, sentir e agir. E aí então o que nós temos agora, amar a Deus no trabalho, mas como que nós provamos o amor de Deus? Primeiro, qual que é? Fala comigo. Corpo,
Segundo, tempo. Terceiro, trabalho. E quarto, meus irmãos, com os nossos bens. Nós provamos que amamos a Deus pela maneira como administramos o nosso dinheiro. O que nós precisamos é administrar sabiamente. Irmãos, prestem atenção nisso. Os 90% que é nosso. Do seu trabalho, Deus deixa com você, para você administrar de acordo com o seu planejamento, 90% é seu. E Deus ordenou, Deus mandou que os outros 10% é dele. 90% é sua parte, 10% é parte de Deus. Ele estabeleceu isso. Então, eu provo que eu amo a Deus quando eu administro sabiamente os meus 90% e administro sabiamente meus 10%. Mas o que é administrar sabiamente 10%? Eu faço o que eu quero? Não, é do Senhor. Eu devo entregar aonde? Entregar na casa do Senhor. Por isso que nós temos no momento do culto, no momento de entrega de dízimos. Dízimos, meus irmãos, é só para quem é crente em Jesus Cristo. Só para quem tem Jesus como Senhor da sua vida. Os irmãos nunca me viram nesse púlpito coagindo ninguém. Mas mostramos com a consciência bíblica. Mostramos a prática bíblica. Fomos exemplos da prática bíblica para que a igreja possa observar, possa obedecer ao mandamento de quem? De Deus. Por quê? É uma ordem de Deus. O que temos que entender é o seguinte: crente que não administra sabiamente as suas finanças, está dizendo o quê? Deus, eu não te amo. O uso do dinheiro, meus amados irmãos, revela as prioridades de nosso coração. A maneira como você usa o seu dinheiro revela o que é importante na tua vida. O uso do dinheiro revela quem ou o que é o seu verdadeiro tesouro. Como é que você está administrando suas finanças pessoais? Crentes que não são fiéis a Deus na entrega do dízimo, estão dizendo que não amam a Deus e nem a igreja de Deus. Irmão, isso é sério. Porque se Deus estabeleceu que o sustento da sua obra seja feito pelo seu povo, por meio do 10% que o seu povo tem que entregar para que a obra aconteça, e você é crente em Jesus Cristo e não obedece, você está pecando. Você está dizendo: Deus, eu não te amo. Deus, eu não te amo. Uma igreja sofre, meus amados irmãos, uma igreja sofre quando a maioria de seus membros não são fiéis dizimistas. Uma igreja sofre, não é porque as suas entradas são baixas, mas ela sofre porque os seus membros, de verdade, não amam a Deus. Porque se amassem a Deus, obedeceria aos seus mandamentos. Então, quando uma igreja tem majoritariamente uma membresia que não é fiel dizimista e trabalha, qual é a mensagem que está dando a Deus? Deus, eu não te amo. Deus, eu não me importo com aquilo que te importa. Deus, eu não quero fazer aquilo que o Senhor está fazendo. Eu não amo a minha igreja. Eu não amo o que a minha igreja faz. Eu não amo aqueles que participam da minha igreja. É isso que se diz. Não é forte, irmãos? Isso não é sério? Eu sei, queridos irmãos, que isso é muito duro, mas é verdade. Mas é a pura verdade. Quando você ama uma pessoa, você sempre vai se esforçar para cuidar bem dela. Não é isso? Olha os papais aqui que estão na primeira jornada. Alexandre e a Júlia, com a princesa Clarinha. O Emerson, a Célia, com a Catarina. Qualquer outro pai aqui. Nós sempre nos sacrificamos para fazer o melhor para o nosso filho, não é? Nós deixamos muitas vezes de comprar coisas para dentro de casa, comida, alguma coisa, algum bem nosso que nós queríamos, a gente deixa para atender aos nossos filhos. O que é isso? Prova de amor. Nós sabemos provar que amamos. Agora, queridos, o que nós temos feito de fato para provar que amamos a Deus? Então, entender a questão da mordomia cristã, suas implicações na questão do amor a Deus é fundamental. E aí, então,
nós temos que entender que quando uma pessoa ama, ela se esforça. Se você amasse a Deus, certamente você se esforçaria para crescer na administração sábia dos seus bens. Queridos irmãos, precisamos amadurecer. Precisamos crescer na prática da palavra. A primeira igreja Batista Pompeia conhece muito a palavra de Deus. O que nos falta? A prática da palavra e a prática da oração. O que nós temos que entender então é que se você amasse a igreja de Deus, você seria fiel a Deus nos seus dízimos. Quem é infiel nos dízimos está dizendo: Deus, eu não te amo, eu não me importo com os seus mandamentos, eu não me importo. Essa é a mensagem que você comunica. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas essa noite Deus está te dando a oportunidade de pensar nisso. Então, vejamos só: aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. Então, aquele que ama a Deus, o resultado é um servo obediente. E esse servo obediente se manifesta na mordomia cristã. E a mordomia cristã é a administração do corpo, é a administração do tempo, é a administração do trabalho, é a administração dos bens. E qual é o último aspecto em questões gerais? A administração dos dons, talentos e habilidades. Nós provamos que amamos a Deus, queridos irmãos, quando nós usamos os dons espirituais, os talentos naturais e as habilidades adquiridas. Nós provamos que amamos a Deus quando nós temos o quê? Comprometimento com a obra de Deus. Entendamos uma coisa fundamental: Deus realiza a sua obra e nos dá a oportunidade de nos comprometermos com a sua obra por meio de nossos dons espirituais, de nossos talentos naturais e de nossas habilidades adquiridas. Então eu te pergunto: quais são os seus dons espirituais? Só tem dom espiritual quem nasceu de novo, quem é regenerado. Quais são os seus talentos naturais? Quais são as suas habilidades adquiridas? Meus amados irmãos, quais habilidades você possui no seu local de trabalho? Quais são as suas expertises que você pode aplicá-las para a obra de Deus? Isso é muito importante. Nós temos que entender, queridos, que todos nós recebemos, todos nós temos capacitações que devem ser utilizadas para a edificação da igreja, para a evangelização, para a salvação de pecadores perdidos e a expansão do reino de Deus. Há muito trabalho, irmãos, há muito o que fazer, mas se só 2 ou 3 ou 10 quiserem trabalhar no grupo de 170, como essa igreja vai caminhar? Como que a igreja vai desenvolver se a sua membresia não se compromete? Como uma igreja vai cumprir a vontade de Deus se não há comprometimento da liderança, se não há comprometimento dos membros? Como? Não tem como. E quando nós não nos comprometemos com a obra de Deus, nós estamos falando para Deus: Deus, eu não te amo. Eu não te amo. Amados e queridos irmãos, como será? Eu fico sonhando com isso. Eu falo com muita sinceridade. Quem me conhece sabe que eu estou sendo sincero. Como será a continuidade da obra do Senhor entre os irmãos e com os irmãos, quando a igreja tiver 170 membros comprometidos com a obra dele? Vai ser a coisa mais linda. E eu quero estar lá em Boa Vista, irmãos, vendo essa obra acontecer, para a glória de Deus. É lindo demais. Querido irmão e irmã em Cristo Jesus, se comprometa com a obra de Deus. Seja uma pessoa que ama a Deus. Seja uma pessoa que obedece a Deus, os seus mandamentos. Coloque em prática na sua vida. Isso é muito importante. Nós provamos que amamos a Deus quando nós obedecemos os seus mandamentos. E a ausência de amor a Deus e a falta de obediência aos seus mandamentos impedem, presta atenção nisso, impedem o desenvolvimento da igreja, o seu crescimento qualitativo e quantitativo.
Quando uma igreja não tem uma membresia que ama a Deus, Deus não vai dar a essa igreja o crescimento que ela pode ter. O crescimento em qualidade e o crescimento em quantidade. Por isso que o Senhor Jesus Cristo respondeu: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E aí o Senhor Jesus continua: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós sabemos aqui que o próximo, irmãos, quem é o próximo? É qualquer pessoa? Não. O próximo é aquele que não recebeu Jesus como Senhor de sua vida. Amar ao próximo como a ti mesmo é a terceira conexão. Primeira conexão é amar a Deus. A terceira conexão é amar ao próximo como a ti mesmo. E qual é a forma de nós provarmos que amamos o nosso próximo? A maior forma de você provar que você ama o seu próximo é apresentando o plano de salvação. É apresentando a mensagem do Evangelho. Mas aí, se a primeira conexão é amar a Deus e a terceira conexão é amar o próximo, qual é a segunda conexão? Jesus fala nos Evangelhos. O apóstolo João fala em suas cartas. E rapidamente, abra sua Bíblia, por favor, 1 João 2, 9 e 11. Como provamos nosso amor a Deus? Desculpa, 1 João, capítulo 2, 9 e 11. Aqui, o apóstolo João traz uma aplicação direta de Marcos 12, 30. E daquilo que ele ouviu de Jesus. 1 João 2, 9 e 11 fala o quê? Olha na Bíblia, por favor, acompanhe comigo. Aquele que diz estar na luz, mas odeia a quem? Seu irmão. Qual é a segunda conexão? Seu irmão. A primeira conexão é amar a Deus. A terceira conexão é amar o próximo. A segunda conexão é amar seu irmão. E olha que João vai falar: aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está onde? Nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Queridos, nós provamos que amamos a Deus quando também amamos o nosso irmão em Cristo Jesus. Olha o capítulo 3, 1 João, acho que talvez esteja na mesma folha. 1 João 3, 15 e 18. João fala assim, versículo 15: todo o que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Pois quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. Como que provamos que amamos a Deus? Amando nossos irmãos em Cristo. E como que nós amamos nossos irmãos em Cristo? Praticando os 25 mandamentos recíprocos. Queridos irmãos, entre nós, povo de Deus, não pode haver mágoa, não pode haver ofensa, não pode haver ressentimento. Se houve erro, se houve pecado, o que temos que fazer? É nos humilhar, é pedir perdão, é perdoar e parar de ser falso, parar de agir com falsidade. Aqueles que agem com falsidade podem até enganar as pessoas, mas não enganam a Deus. E se você tem amargura, se você tem ressentimento, se você tem ódio no seu coração de algum irmão em Cristo, e você acha que está na luz, mas na verdade você está nas trevas. E aí a palavra de Deus é muito clara: todo aquele que odeia seu irmão é homicida.
João falou: aquele que odeia seu irmão não ama a Deus. Olha 1 João capítulo 4, 20 e 21. 1 João 4, 20 e 21. Se alguém diz: eu amo a Deus, e odeio seu irmão, é o que, irmãos? É mentiroso. É mentiroso. Você acha que está enganando quem? Olha o que a palavra de Deus diz. O nosso assunto de hoje é o que? Amar a Deus. Como que eu provo que eu amo a Deus? Sendo um servo obediente. Então eu preciso ser um servo obediente no modo como eu uso meu corpo, um servo obediente como eu uso meu tempo, um servo obediente como eu administro o meu trabalho, como eu administro meus bens, como eu trabalho na obra de Deus e como eu lido, me relaciono, convivo com meus irmãos em Cristo. Querido irmão, querida irmã, não continue enganando a si mesmo, pois olha 1 João 4, 20 e 21, pois quem não ama seu irmão a quem viu, você não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Queridos e amados irmãos, é tempo de amar. É tempo de amar a Deus. É tempo de amar uns aos outros. É tempo de amar aos perdidos. Deus, Ele tem um tempo novo para a primeira igreja batista de Pompeia. E esse tempo novo de Deus para a igreja, ele tem que ser caracterizado pelo amor a Deus, amor uns aos outros e amor aos perdidos. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus conduz a sua igreja para o cumprimento de sua vontade. É muito importante não somente ouvir essas palavras, mas colocá-las em prática em sua vida. O Senhor Jesus, quando termina o Sermão da Montanha, ele vai fazer uma comparação entre o homem prudente e o homem insensato. Jesus vai falar lá em Mateus 7 que ambos ouviram, ambos conheceram, mas o insensato, a despeito daquilo que ouviu, daquilo que conheceu, ele não colocou em prática. E o que aconteceu? Veio a tempestade, veio o temporal e a casa foi destruída. Mas o prudente, assim como o insensato, ouviu, conheceu, mas a diferença do prudente foi qual? Ele viveu. Ele colocou em prática, e por ter colocado em prática, veio a tempestade, veio o temporal, mas não caiu. Por que não caiu? Porque a casa estava edificada na rocha. E quem é a rocha? Jesus é a rocha. Ele é a rocha da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida. Por isso, meus amados e queridos irmãos, não amem somente de palavras, mas amem com atitudes. É isso que fará a diferença. Nós precisamos olhar e ver então que diante dessa resposta de Jesus, o escriba, ele é surpreendido com a resposta de Jesus e o reconhece como mestre. Olha o versículo 32 e 33. Voltemos para Marcos 12. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre. É verdade que ele é o único Deus. E além dele não há outro. E quem amá-lo de todo que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vocês se lembram que o escriba tinha duas finalidades? Ele fez uma pergunta sincera para saber o que Jesus pensava, mas ele queria pegar Jesus no erro, mas ele é surpreendido. Ele está diante de Jesus e naquele momento aquele escriba, é como que se os olhos dele fossem abertos e ele reconhecesse, sim, esse homem, ele tem autoridade, ele não há como negar, ele é o Messias. Nós não sabemos a sua conversão, a Bíblia não nos fala, mas ele entendeu, ele reconheceu,
E aí, queridos irmãos, ele ouve Jesus, ele admite que Jesus era de fato um mestre, ele admite que Jesus tem de fato autoridade, ele reconhece a autoridade de Jesus. Não há mais o que discutir. Não há mais o que discutir. Ele se silencia. Certamente aquelas palavras do Senhor Jesus penetraram no mais íntimo de seu ser. Assim como deve ser conosco hoje. As palavras do Senhor Jesus, irmãos, não podem entrar aqui e sair aqui, mas elas precisam penetrar em nosso interior e nos transformar de dentro para fora. É o que Jesus faz. Então João Marcos, ele encerra o registro dos combates da liderança religiosa contra Jesus, mostrando que todos foram derrotados e Jesus se saiu vencedor. Jesus se saiu vencedor diante dos fariseus, os herodianos, os saduceus e os escribas. E aí então, no versículo 34, Jesus vai dizer algo que deixa o escriba muito reflexivo. Jesus diz ao escriba que ele não está longe do reino de Deus. Jesus, ele diz assim, olha o 34, por favor. Vendo que ele havia respondido com sabedoria, Jesus lhe disse: não estás longe do reino de Deus. Não estás longe do reino de Deus. Jesus, ele olha para aquele escriba, um homem religioso, um homem piedoso, mas que está na mesma condição de Nicodemos. Jesus falou a Nicodemos: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Antes importa-vos, não te admires de eu lhe dizer, antes importa-vos nascer de novo. Se não houver novo nascimento, se não houver regeneração, se você não crê na obra de Cristo Jesus na cruz, se você não for atraído ao Cristo crucificado e crer nele, crer na sua obra redentora, crer na sua ressurreição, você não vai entrar no reino de Deus, meu querido, minha querida. O escriba, ele disse: não estás longe do reino de Deus. Nós não sabemos se aquele escriba tomou uma decisão, se ele se rendeu a Jesus Cristo, nós não sabemos se ele nasceu de novo, mas o que nós sabemos é que há muitas pessoas que estão como esse escriba, estão tão próximas de Jesus, têm ouvido falar sobre Jesus, mas ainda não se converteram, ainda não se prostraram diante de Jesus. O que te falta para que você venha se prostrar diante de Jesus Cristo? O que te falta para que você possa verdadeiramente confessá-lo como seu único, suficiente Salvador? O que te falta para que você consagre a sua vida ao Senhor Jesus e de fato e verdade creia no seu Evangelho e seja uma pessoa que o ame de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo entendimento? Meus amados irmãos, nós precisamos que os pecadores perdidos ouçam essa mensagem, se prostrem, se convertam. E nós, como crentes no Senhor Jesus, temos que nos arrepender de nossos maus caminhos, temos que nos voltar para o Senhor, temos que amá-lo, porque é assim que Deus fará a sua obra em nosso meio. Não há outro meio. Uma igreja que se propõe a ser fiel à sã doutrina, uma igreja que se propõe a pregar o Cristo crucificado, ela verá a manifestação gloriosa de Deus se ela praticar a palavra e praticar a oração, se ela viver de acordo com a palavra, se ela se render de verdade ao Senhor Jesus e amá-lo. Como que nós provamos nosso amor a Deus? Não é sendo religiosos, mas é sendo servos obedientes, filhos obedientes. Filhos que não coloquem obstáculos, filhos que não ficam olhando para os impedimentos, filhos que não ficam murmurando, filhos que não ficam ressentidos, filhos que não ficam amargurados, filhos que não ficam com o coração cheio de rancor e falso perdão, mas filhos que perdoam quando são ofendidos e pedem perdão quando ofendem. Filhos que se importam com seus irmãos em Cristo e os amam de todo o coração. Amados irmãos, João Marcos termina
Olha o versículo 34. E ninguém mais ousava interrogá-lo. É tão lindo isso, né? Toda a autoridade religiosa foi silenciada. Diante de Deus, todos se calam. Diante de Deus, todas as nossas razões, todos os nossos argumentos, toda a nossa capacidade cognitiva se rende diante dele e o adora. Você já fez isso na sua vida? Se você ainda não tomou essa decisão, não perca tempo. Não espere ficar velho. Não espere passar uma semana, um mês, alguns anos, mas faça isso logo, para que você possa ter mais vida e mais tempo de vida para dedicar para Deus, porque é um prazer incomensurável. Você ama a Deus? Pense nisso. Que atitudes você precisa ter para provar que você ama a Deus de verdade? Nessa noite você ouviu aquilo que a palavra de Deus nos dá. Como que se prova que ama a Deus? Amar a Deus não é da boca para fora, meus irmãos. Mas amar a Deus é com todo o nosso pensamento, com todos os nossos sentimentos e com todas as nossas atitudes. É amá-lo em casa, no trabalho, com os familiares, com os colegas e com os irmãos em Cristo. Amar a Deus é obedecer seus mandamentos. Que eu e você possamos de verdade amar a Deus e obedecer aquilo que Ele diz. Vamos orar? Ó Pai, quão preciosa é a sua palavra para nós. Ela é muito mais desejável do que o puro mel. Ela é muito mais desejável do que qualquer outra coisa nessa terra que nos dá prazer. Nenhuma coisa terrena, Senhor Deus, pode nos dar o prazer que encontramos e temos na Tua palavra. O que nós, ó Pai, te suplicamos é perdão. Eu te peço perdão, ó Deus, porque eu, Rodrigo, não te amo como devo amá-lo. Eu quero, ó Pai, te amar mais e mais. Eu quero, ó Pai, querido, crescer em maior obediência ao Senhor. Obedecê-lo, ó Pai, de todo o coração, de toda a alma, com toda a força e com todo o meu entendimento. Eu quero poder, ó Pai, te amar com toda a capacidade cognitiva que o Senhor me deu. Eu quero poder te amar com todos os sentimentos que o Senhor me deu. Eu quero poder te amar com toda a força do meu corpo que o Senhor me deu. Eu sei que eu estou tão distante, ó Deus, do que eu posso dar de melhor para o Senhor, mas, ó Pai, me dê essa graça. Eu quero crescer, eu quero, ó Pai, praticar a sua palavra, praticar a oração, para que, verdade, Deus, eu venha te amar mais e mais a cada dia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela grande honra e o grande privilégio que o Senhor me dá de poder ler as Escrituras Sagradas, reconhecer a verdade, o Evangelho do Senhor e poder compartilhar com meus amados irmãos e com aqueles que ainda também que hão de crer. Meu clamor ao Senhor, Pai, é que meus amados irmãos aqui em Pompeia possam, ó Deus, se arrepender de seus maus caminhos e amar ao Senhor de todo o coração. Que esse amor, ó Pai, seja crescente na vida deles, na minha vida também. Ó Deus, como é bom, Senhor, saber que o Senhor está presente, que o Senhor está cuidando, que o Senhor é nosso refúgio, nossa fortaleza em todo o tempo. Eu te louvo, ó Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Enviou Jesus, teu único Filho, para morrer na cruz pelos nossos pecados e nos dar a vida eterna. É no nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, que oramos. Amém.
Amém, meus irmãos? Amém. Vamos louvar o Senhor? Esse amém dos irmãos aí me deu até preocupação. Mas vamos louvar o Senhor. Eu quero chamar a equipe de canto aqui. Dizem que amém não é para confirmação, né? Vamos colocar em pé, queridos. Vamos louvar o Senhor. Como é bom estarmos juntos, como é bom poder adorá-lo. Como é bom poder bendizer o seu santo nome. Que sejamos praticantes, irmãos, de tudo quanto Deus tem nos dado para ouvir da sua palavra e viver. Que possamos amar a Deus cada dia mais e mais. Vamos louvar o Senhor então. Você que nos visitou mais uma vez, seja bem-vindo. Que Deus abençoe você, sua família. Vamos louvar o Senhor. Correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Meu coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Que nós possamos, ó Pai, sempre anunciar o teu grande amor, a obra do Senhor Jesus na cruz. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Se o Senhor não tivesse nos amado, nós jamais o amaríamos. Se o Senhor não tivesse, ó Pai, vindo nos buscar, nós jamais o buscaríamos. Por isso a Ti, ó Deus, somente a Ti, seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Ó Deus, leve-nos para nossas casas, debaixo da Tua proteção. Nos livre, nos guarde de todo o mal. E agora com o Teu amor, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Teu Santo Espírito sejam com o Teu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Irmãos, só lembrando que no sábado nós teremos o culto de despedida, 8 horas da noite. E todos que nos visitam essa noite também são convidados. E vamos nos ajudem a compartilhar com os outros irmãos, para que nós estejamos aqui um culto a Deus, um culto de gratidão ao Senhor. São 12 anos, 7 meses e 10 dias de pastorado da igreja. E é o momento em que nós teremos para louvar ao Senhor, exaltar o seu nome, agradecer por aquilo que Ele fez, tem feito e ainda fará na vida da igreja, na minha vida, na minha família. Tá bom? Então contamos com a presença dos irmãos no próximo sábado, às 20 horas. Ok? Deus abençoe a todos. Uma ótima semana.